Vamos para a segunda parte, então. Aí nós estamos ali no inciso 10 do artigo 6º, que fala que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Tá. E aí, aqui cabe um comentário que seria o seguinte: por que o Código de Defesa do Consumidor vem e fala de serviço público, né? Porque eu não sei se vocês devem lembrar que numa das primeiras aulas a gente fez a diferenciação e a gente viu que nem todo serviço prestado pelo Estado pode ser de consumo, mas alguns são. Alguns são. Então, quando eu digo, por exemplo, veja bem, o fornecimento de energia elétrica é um serviço do Estado, um serviço privativo do Estado. O Estado, por meio de uma concessionária, vai lá e me fornece esse serviço, tá? Ele não está sendo remunerado por meio de impostos, por meio de taxas, que a gente viu a diferenciação lá da remuneração por meio de taxa. Taxa é remunerada para um serviço público divisível, específico, para um consumidor. Para um contribuinte, na verdade, né? Quando a gente está falando de taxa. Então, quando o Estado, por exemplo, faz uma fiscalização, faz uma vistoria no meu estabelecimento e me cobra por isso uma taxa, eu não sou consumidor, tá? Eu sou contribuinte da taxa e, portanto, eu tenho direito àquele serviço público divisível específico no meu estabelecimento, na minha casa, enfim, do jeito que for. Beleza. Então a gente fez essa diferenciação principal, que é o que vocês têm que lembrar, que assim, que o serviço público remunerado por taxa, ele não não se configura ali uma relação de consumo. A pessoa ali, ela é contribuinte, não é consumidor. Beleza. Então por que eu venho lá e digo adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral? Simplesmente porque, pessoal, os serviços públicos, a maioria deles, na verdade, né, pode sim ser considerado um fornecimento de serviço para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. É o caso da energia elétrica que eu acabei de falar. A concessionária, o Estado, na verdade, por intermédio da concessionária, me fornece energia elétrica. Por isso, eu não estou pagando uma taxa. Eu estou pagando pelo serviço efetivamente prestado, pelo produto efetivamente entregue para mim, que é a energia elétrica. Se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço prestado, na verdade, por um particular, porque a concessionária é um particular que está prestando serviço do Estado. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho sim uma relação de consumo. Assim como, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês lá atrás, a Caixa Econômica Federal, quando ela presta serviços para alguém ou comercializa produtos, né, para alguém, ela age sim como fornecedora de produtos, como fornecedora de serviços. E, portanto, aquele que os adquire é consumidor. E aí, a partir do momento que eu verifico, como a gente verificou aqui, que uma boa parte dos serviços públicos, eles podem ser categorizados como relações de consumo, nessas relações aí entre Estado e particular, podem ser categorizadas como relações de consumo, eu preciso proteger essas relações também. Assim como eu protejo o consumidor do particular, eu tenho que proteger o consumidor do público. Por quê? Porque eu não posso, sob o ponto de vista de dizer, olha, isso aqui é um serviço de interesse público, isso aqui é uma outra situação, e eu com essa base eu retirar da incidência do Código de Defesa do Consumidor essas relações público-privadas, tá? Então, sim, eu posso ter a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações
com o poder público, inclusive é direito básico do consumidor que esses serviços sejam prestados de forma eficaz, de forma clara, com a informação prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso tudo se aplica sim ao poder público. Então, quando eu digo que o serviço deve ser prestado de forma adequada, é que eu tenho sim um mínimo de eficiência, um mínimo de prestatividade, um mínimo de qualidade dentro da prestação de serviço ou dentro da comercialização de produtos, seja pelo particular, seja pelo Estado, que tem que ser cumprido. Tá? Então isso aqui, na verdade, esse inciso ele é mais para deixar claro que sim, se aplicam ao Estado as disposições relativas aos contratos de consumo e por isso eu preciso defender o consumidor não só do empresário particular, mas também do poder público quando fornece produtos, serviços no mercado de consumo. Beleza? Então, a partir daí, eu tenho outros princípios. Vamos lá. Que não estão dispostos no artigo 6º, mas são plenamente aplicáveis ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho o primeiro princípio que eu queria falar, é o princípio da função social do contrato. Tá? Vocês já devem ter visto um pouco sobre esse princípio lá no direito civil, lá atrás. O contrato, pessoal, o contrato tem uma função social. Qual que é essa função social do contrato? É a de pacificar as relações entre os particulares e entre particular e poder público, ou entre poder público e poder público, a depender do caso. Então, função do contrato, pacificar as relações sociais. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma compra e venda, tá? E digamos que eu não tivesse essa compra e venda prevista em lei, esse contrato de compra e venda previsto em lei, e eu não tivesse nem sequer a previsão de contrato em lei, eu teria aí uma insegurança muito grande entre as partes na hora de negociar, por medo de que a outra parte não cumpra o combinado entre elas, simplesmente porque eu não tenho um registro do que foi efetivamente combinado. Então, o contrato, para que ele serve? Para isso, para efetivar as relações de uma forma que eu tenha o registro de como foram feitas essas relações e em que termos, né? Em que termos ela foi acordada, para que futuramente, se uma das partes descumprir o contrato de qualquer forma que seja, eu consiga dizer, não, ele descumpriu nesse ponto, naquele ponto, e a consequência, é essa aqui, segundo o nosso contrato. Ou segundo a lei também, logicamente, né? Porque a lei, veja bem, da mesma forma que a lei tem essa função geral de pacificar os conflitos sociais, o contrato tem sim essa função de uma forma mais específica. Por quê? Porque no contrato eu pego relações mais específicas, relações normalmente bilaterais, relações que envolvem normalmente onerosidade, mas existem sim contratos gratuitos, quer dizer, enfim, tem várias situações aí em que eu pego para realmente utilizar esses contratos para pacificar as relações. Então, não é em toda situação como é na lei, né? A lei define várias situações que não tem nenhuma relação com contratos. A lei diz que a lei trata, por exemplo, da posse de imóvel. Tudo bem, essa posse de imóvel pode ter ou pode não ter relação com um contrato específico, mas nos termos que está na lei, aquela situação já estaria pacificada. Agora, uma compra e venda, por exemplo, eu posso fazer uma compra e venda sem contrato? Posso fazer. Eu posso me socorrer da lei para depois fazer cumprir essa compra e venda, caso haja algum problema aí, né, haja alguma
alguma lide em relação a essa situação? Posso me socorrer da lei ainda que não haja contrato. Agora, a gente há de concordar que a solução que eu vou arranjar com base exclusivamente na lei, ela não é a mesma solução que eu vou arranjar se eu tiver um contrato escrito de compra e venda, para que eu possa ver ali quais que eram as obrigações efetivas de cada uma das partes, quais que eram as consequências do descumprimento por cada uma das partes, e assim por diante. Então, veja que o contrato tem essa função de pacificação social. Agora, é aí que entra o ponto principal dessa função do contrato dentro do direito do consumidor. Já que o contrato tem essa função de gerar pacificação social, de gerar uma igualdade entre os contratantes, tá? Já que o contrato tem essa função, então, se eu tenho um contrato, ainda que escrito, negociado, tratado entre as duas partes e tudo mais, que não cumpre essa função, que é desproporcional, que trata de situações esdrúxulas, que traz muito mais obrigações para uma parte do que para outra, que é um contrato, por exemplo, que retira do consumidor os direitos que são previstos para ele pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, eu preciso que a lei interfira no contrato, interfira na vontade das partes para dizer não, esse contrato, dessa forma aqui exposta, não vale. É nulo de pleno direito, ou a cláusula X é nula de pleno direito, e por conta disso, eu vou anular essa cláusula e aplicar a lei conforme o caso, tá bom? Então, não é porque o contrato serve para pacificar e não é porque as partes têm liberdade de contratar que qualquer coisa que eu colocar num contrato vai ser cumprido a ferro e fogo, independente do que aconteça depois. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo que ele reconhece a função, a expressiva função que tem o contrato dentro do direito brasileiro, ele ao mesmo tempo diz, olha, apesar dessa função ser muito importante, apesar de tudo isso que a gente está vendo aqui, a validade do contrato não é ilimitada. Chegar a um determinado ponto, eu vou ter que, talvez, revisar esse contrato para dizer, não, o contrato correto, na verdade, ele seria com essa e com essa previsão e assim por diante. Então, aqui a função social do contrato, além de pacificar, é para tornar justo o contrato. Diferente lá do direito civil, que dificilmente eu vou conseguir mexer no contrato entre particulares, porque cada uma dessas pessoas já era, em termos bem simples, né, já era maior e vacinada, então, quer dizer, ela assinou, ela tinha consciência do que estava assinando, a não ser naqueles casos de erro, lesão e assim por diante, tá? Que são os defeitos do negócio jurídico lá previstos pelo Código Civil. Beleza. E aí, para finalizar por hoje, né, nós vamos tratar do equilíbrio contratual e da manutenção dos contratos. Então, vamos lá. O que é isso? Isso quer dizer que o direito do consumidor privilegia o equilíbrio entre as partes. Então, eu sempre vou poder modificar o contrato se houver desequilíbrio entre as partes, independente da razão para o desequilíbrio, né? Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás que, independente do motivo que levou a prestação a se tornar excessiva, né, em um contrato de consumo, o consumidor pode ir lá e tentar alterar esse contrato em juízo, provando que está excessivo, simplesmente assim. Não precisa provar que aconteceu algo diferente, não precisa comprovar que a situação financeira dele mudou, nem nada disso. Só o fato de a prestação se tornar excessiva é suficiente para modificação dos contratos. Então, eu tenho lá uma regra muito importante de equilíbrio contratual.
e outra que é a manutenção dos contratos. Isso significa, pessoal, que sempre que possível, os contratos de consumo, eles devem ser mantidos. Eles não devem ser encerrados. Então, sempre que eu puder alterar um contrato de consumo para que ele possa se prolongar no tempo, eu vou fazer isso ao invés de rescindir e deixar as consequências para as partes posteriormente. Isso levou a uma teoria muito importante, que é a teoria do adimplemento substancial. O que seria essa teoria do adimplemento substancial? A teoria do adimplemento substancial me diz o seguinte, que eu não vou encerrar um contrato de consumo, seja ele qual for, se a prestação que falta, se a parte, que falta de cumprimento do contrato for tão insignificante que o dano da rescisão for maior do que o dano da continuidade do contrato em si. Então vejam bem, eu tenho situações em que encerrar o contrato é mais danoso do que seguir com o contrato até o final. Vocês querem um exemplo disso, da aplicação da teoria do adimplemento substancial? Então vamos lá. A lei de busca e apreensão, é um decreto-lei na verdade, prevê que a partir da ausência de pagamento, o banco pode pedir liminarmente a busca e apreensão do bem, e aí, portanto, a restituição. E aí, no caso, o banco vai quitar as parcelas, mas vai pegar o carro de volta, às vezes vender e pagar uma parte do que o consumidor tinha quitado e assim por diante. Beleza, as soluções estão todas lá dentro da lei, não é importante porque a gente quer tratar agora. Então, se o consumidor, por exemplo, de 60 parcelas, já cumpriu 55, não é razoável que eu tire dele o veículo que ele tem, por exemplo, para vender esse veículo, restituir o dinheiro, ele vai atrás de comprar outro veículo e assim por diante, sendo que a financiadora, o banco normalmente, já recebeu boa parte do valor do veículo, já recebeu, na verdade, o capital, na verdade, a gente sabe que num ponto desse, o banco até já recebeu, está recebendo agora só juros, lógico que o banco vai sempre dizer que os juros vêm antes do capital, mas o fato é que o valor recebido até então já é muito maior do que o valor do capital que ele queria receber. Então veja bem, faltam 5 parcelas para eu terminar o pagamento, e aí eu vou lá e tem uma busca e apreensão, o carro é retirado, o carro é vendido, dinheiro substituído e gasto e não sei o que. Então assim, é muito mais penoso eu fazer tudo isso do que eu simplesmente deixar o consumidor com o carro e dizer, banco, cobra essas 5 parcelas nas formas normais, entendeu? Eu não vou vender um bem inteiro simplesmente porque eu tenho uma dívida. Por exemplo, eu não vou vender um bem de 100 mil reais por causa de uma dívida de 7 mil. Não tem razoabilidade numa medida, não teria razoabilidade numa medida dessas, Então, várias vezes a jurisprudência já usou dessa previsão para alterar alguns processos de busca e apreensão em que tinha sido deferida liminar e assim por diante. Então, essa é a manutenção dos contratos de consumo. Sempre que possível, eu vou levar o contrato até o fim. Se não for possível, aí sim, aí eu vou fazer a rescisão e assim por diante. Beleza, pessoal? Por hoje é só. A prova da semana que vem, só para vocês saberem, eu acabei fazendo só até a aula passada, então a aula de hoje não vai cair na prova, tá? Só na próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? A prova tá bem tranquila. E boa sorte para todo mundo, para todos os que eu não vou ver.
boa sorte. Eu só queria dar algumas orientações que são não copiar respostas, né? Tentar que as respostas sejam, olha só, tem uma diferença, tá? Que as respostas sejam não prolixas, mas completas. Se eu faço 2 perguntas, responder uma não é suficiente. Se eu faço 2 perguntas no mesmo enunciado. A base legal simplesmente não é resposta para a pergunta, então, se possível, desenvolva, nem que seja 2 linhas, nem que seja 3 linhas sobre o assunto para eu entender que vocês compreenderam o assunto. E no mais, tudo tranquilo. Nos vemos na próxima aula. Beleza? Boa tarde, bom final de semana a todos.